Boa noite para você, Léo Figueiredo. Boa noite para quem nos acompanha na Turma do Bate-Bola. Mais ou menos isso, viu, Léo? Você de fora tem a impressão que tá tudo parado. Quando conversa com pessoas internas, e hoje à tarde eu conversei com uma pessoa muito importante na diretoria do Cruzeiro, óbvio, a movimentação, talvez não aquela que a torcida esperasse, com a agilidade que a torcida também espera, mas a diretoria está se movimentando. Léo, tudo é um cenário de mercado. E aí, quando se trata de mercado, tem proposta do Cruzeiro, e aí me refiro ao treinador, tem proposta de outros clubes, tem uma lista com nomes que o Cruzeiro vai trabalhando, alguns já com uma consulta mais próxima, outros Cruzeiro observando movimentações, se vai ficar no próprio clube, se vai sair, e aí podemos citar alguns nomes. Não é segredo para ninguém, o nome mais desejado pelo Cruzeiro é do argentino Gago, 37 anos, já aí nos últimos dias, tô achando que o torcedor já tá tomando raiva do Gago, que vai falando, e a coisa não sai do lugar, né? Só na gaguejeira, tem que sair do lugar, colocar esse negócio em linha reta, mas não sai do lugar. E agora, a informação nova neste final de semana, nessa reta de semana, o Gago recebeu uma proposta do Chivas Guadalajara, do México, e aí a gente sabe que no México a grana é pesada, ainda mais com o planejamento financeiro do Cruzeiro. Mais uma vez, por mais que o Ronaldo tenha falado em audácia, né, na sua última carta, no seu último comunicado, que o 2024 pro torcedor iria prometer algo diferente, mas sem loucuras. E aí fica difícil competir com o futebol mexicano. O Thiago Carpini, que disse a Itatiaia que não recebeu um contato oficial, como eu disse, o Cruzeiro vai monitorando ali situação, ele tem contrato com o Juventude, é também uma alternativa. O Milito, o outro argentino da parada, está se encaminhando para o Vélez Sarsfield, lá mesmo no seu país de origem, para ficar na Argentina. Então, Léo Figueiredo, é claro que o torcedor quer esse treinador quanto antes, é claro que o torcedor fica ansioso, mas tem duas pontas dessa corda aí. A primeira delas, a necessidade de ter o treinador o quanto antes, porque, como você destacou em manchete, não tem planejamento sem treinador. Quem fica, quem sai, quem vai ser contratado, quem pode chegar, quais são as escolhas de um treinador, do modelo de jogo. E isso, por mais que você tenha uma boa estrutura de departamento de futebol, você não faz sem um treinador. Por outro lado, você não pode acertar com um treinador de maneira sodada, querer resolver só para dar uma satisfação, porque você corre um risco maior de um erro e aí estragar já boa parte da temporada com uma medida equivocada para o início do ano. Então, Cruzeiro vive esse milindre, essa é a verdade. De um lado, a necessidade, a urgência de ter o treinador, e do outro lado, a dificuldade de não se cometer um erro, de não poder ter margem para erro nesse início de 2024. Lembrando, já vem pré-temporada, né? Cruzeiro não pode começar uma pré-temporada sem ter o seu treinador. Não pode cometer o erro, Léo Figueiredo, que cometeu nesse 2023, quando começou o ano sem treinador / com treinador, que o Pesolano não estava aqui mais. Começou o ano sem estar aqui, né? Digo, não é fisicamente, estava treinando, preparou o time, mas todo mundo sabe do jeito que estava. Então o Cruzeiro não pode cometer este mesmo erro em 2024. Quero a sua opinião, essa faca de dois gumes. E aí, a urgência e a necessidade de dar andamento ao planejamento, a dificuldade de mercado, a dificuldade de se encontrar o nome e o receio de dar um passo errado logo ali adiante, Léo. Thiago, eu acho que o Cruzeiro não está trabalhando nisso, né, desde que o campeonato terminou, pelo menos eu espero que não. Cruzeiro já terminou as últimas rodadas com um diretor técnico que já havia avisado que não permaneceria no cargo de treinador para o próximo ano. Então, desde a saída do Zé Ricardo, que a direção do Cruzeiro já podia estar estudando, e eu imagino, e tomara que tenha feito isso, pensando nomes, sondando nomes, conversando para o quanto antes definir este treinador. Porque planejamento precisa, você não pode contratar jogador sem ter opinião do treinador, isso pode dar muito errado. Agora, concordo com você também que o Cruzeiro não tem que apressar o processo de contratar, porque a margem de erro é mínima. Eu quero saber a opinião do Edu Panzi, mas antes eu quero falar para vocês da nova safra, porque tem oferta exclusiva a semana inteira. Olha só, panetone Visconti 400 gramas, R$ 12,99 a unidade. Requeijão cremoso pote Porto Alegre 400 gramas, R$ 12,98 a unidade. Leite condensado semidesnatado Piracanjuba, 2 quilos,
R$ 45,98 a unidade. Ofertas válidas somente nas lojas físicas, na Ceasa, em Contagem, nos pavilhões A e V. Atendemos pessoa física e jurídica. Odu, se você tivesse que imaginar uma data, o Cruzeiro tem aí, vamos colocar, 2 meses para se preparar para o Campeonato Mineiro e desde que a turma entrou de férias. Tem uma data limite para se contratar o treinador por causa do planejamento do ano que vem? O que pesa mais? A escolha do treinador ou o planejamento de já começar a contactar alguns jogadores? Como é que você vê essa situação? Ô, Léo, eu acho que a escolha do treinador está inserida no planejamento, né? O Cruzeiro, ele está atrás de um técnico. Para começar a montar o elenco, se o Cruzeiro está atrás de um perfil de treinador, eu acho que ele pode começar a montar esse elenco mesmo sem a presença do técnico. É o ideal? Lógico que não. Mas se ele trabalha com um perfil, se ele sabe o perfil do técnico, do cara que vai trabalhar comandando, ele sabe automaticamente o estilo de jogo. Então ele pode ir atrás de 1 ou 2 peças com um perfil que ele sabe que vai se encaixar na ideia de jogo daquele treinador. Agora, se ele trabalha para buscar um técnico por nome ou por nacionalidade, aí já não é perfil. Se ele trabalha com nome ou nacionalidade, ele vai depender de quem é o profissional para que o profissional indique. E eu não acredito que seja isso. Eu acredito que o Cruzeiro esteja atrás de um perfil. Então, estar atrás de um perfil, você consegue ir ao mercado e achar peças que se encaixam. Você lembra quando a gente falava sobre o Gago, os estudos que a gente fez? Sim. A gente sabe, o Gago gosta de um primeiro volante que saiba sair jogando. Então você pode ir para o mercado monitorar esse jogador. O Gago gosta de um centroavante que sabe jogar de costas pro gol, arrastar zagueiro. Ele pode ir pro mercado. Mas se você não acertar com o Gago? Aí vem o Carpini, por exemplo. Eles têm estilos parecidos. Eles são treinadores ofensivos, mas que atacam de maneira diferente e defendem de maneira diferente. O Gago, por exemplo, ele valoriza mais posse de bola. Então você vai atrás de jogadores com perfil que tenham, que valorizam a posse da bola, gostam de ficar com a bola. Caras mais técnicos. O Carpini, ao invés de atacar e empurrar o adversário, ficar com a bola, não. Ele atrai o adversário, tocando a bola no seu campo de defesa. É o famoso... para sair mais direto. Ah, tá. Fazer Mas um jogo não é mais direto. reativo, não? Não é um jogo reativo. É um estilo, atrair para fazer um jogo mais vertical, direto, menos toques para chegar na área adversária. Então você pode ir atrás de um jogador ou de jogadores com esse perfil. Só que não é o ideal. O ideal é você ter o técnico que vai sentar com você na reunião, você vai apresentar uma lista de 3 nomes, ele vai falar, não, esse aqui vai atrás primeiro desses 2, esse aqui eu conheço. Ou o próprio técnico, dentro do perfil, fala, ó, você tem essa lista, mas tem um atleta que eu enfrentei, ou que eu joguei, que jogou comigo, que ele se encaixa perfeitamente, inclusive na nossa realidade financeira. O mundo ideal é já ter o treinador, mas se você está atrás de um perfil, não te impede de ir ao mercado, já monitorar e montar uma lista com 2, 3 nomes para cada posição que você quer. O Guilherme Pio mandou mensagem aqui, Thiago, e você também trouxe isso na programação, que o Cruzeiro está trabalhando em fechar esse treinador até dezembro, para iniciar a pré-temporada do dia 5 já com o treinador. Só que aí, hoje é dia 15, nós estamos falando aí de 2 semanas num período de transferências, onde o Cruzeiro vai ao mercado, o Cruzeiro pode liberar jogadores, o Cruzeiro pode contratar jogadores sem ter o comandante. Eu acho que o Edu usou a palavra certa aqui, o termo certo. Isso não é o ideal, Thiago. Tá longe de ser o ideal e acho que é preocupante, né? Para um planejamento, para uma temporada que vem aí pela frente, agora com mais uma competição, né? O torcedor ficou tão ansioso, celebrou tanto a Copa Sul-Americana. O Cruzeiro vai ter um calendário recheado de Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Mineiro, então precisa se mexer o quanto antes. Mas, como eu disse, tem o outro lado do clube, né? As suas necessidades e medidas financeiras para não cometer loucura. E é bem verdade que o mercado de treinadores no Brasil já não é de agora, há alguns anos. É muito delicado, né? São pouquíssimas opções, muito restrito. Tanto é que, mais uma vez, Cruzeiro recorre ao mercado internacional. Falando em mercado, deixa eu dar uma dica para você do supermercado Apoio Mineiro.